Boa tarde pessoal. Eu vim falar aqui sobre a nossa famosa taxa de resíduos sólidos, conhecida como a taxa de lixo, a Lei 11.323, e também um pouquinho sobre a Lei 11.324, que fala do programa Mais Fortaleza, né? A Lei 11.323 é uma lei recente de 31 de dezembro de 2022 e institui a taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Fortaleza e da outras providências. Vai cair na prova da Cefim nesse concurso agora de 2023, né? É uma taxa que foi instituída agora pela prefeitura na gestão do prefeito Sarto, né? É uma coisa interessante, já falando, que se a gente tem uma boa base aí do direito tributário, ele já começa falando o seguinte, né, do próprio conceito de taxa, né, que a taxa é uma utilização efetiva ou potencial do serviço público, né, e aqui ele diz que é manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Fortaleza, não? Então, se você já tem essa base aqui de definição do que é uma taxa, né, que é uma utilização efetiva ou potencial, não necessariamente você precisa estar utilizando o serviço. Basta você, por exemplo, eu estou aqui dentro do meu condomínio, né, mas eu viajo, mas esse condomínio ele também vai estar colocando lixo lá embaixo, né? A prefeitura vai estar prestando esse serviço, embora eu não esteja aqui, mas ele vai estar aí sendo colocado à disposição, vai passar o caminhão do lixo, vai recolher, então eu tenho que contribuir, certo? E aí ele coloca no artigo 2 que fica instituída essa taxa, a TMRSU, e aí já começa falando, é uma lei bem pequena, falando do fato gerador, que é fato gerador no artigo 3º dessa taxa, a utilização efetiva ou potencial do serviço de manejos de resíduos sólidos urbanos constituídos pelas atividades de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização, reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de origem residencial e não residencial até o limite de 100 litros por dia. Aqui em Fortaleza já eu vi uma reportagem no fim do ano passado, quando a gente teve um Réveillon aí de 3 dias depois da pandemia, né? Já se falava muito sobre um Réveillon sustentável, era uma meta da prefeitura, uma conscientização na arrecadação de latinhas, de garrafas PETs, e tentar fazer aí o melhor Réveillon sustentável da história de Fortaleza. Isso é uma tendência que se está criando aqui na cidade, de tentar trazer. Fortaleza sempre foi muito criticada por esse ponto aí da questão do lixo, né? Então ele coloca aqui, né, o que é um resíduo de origem residencial. São aqueles domiciliares que você tem dentro da sua casa, e o de não residencial são dos estabelecimentos industriais, comerciais, prestação de serviços que não ultrapassem 100 litros por dia, né? E aí é uma lei bem pequenininha, mas a gente vai falar aqui dela bem detalhadamente. O fato gerador dessa taxa considera-se ocorrida existente de seus efeitos no dia 1º de janeiro de cada exercício. Veja bem, nós estamos aqui no dia 4 de abril de 2023. Lá para baixo ele vai dizer o seguinte, olha, essa lei aqui vai ter que, o fato gerador da taxa é dia 1º de janeiro, mas o artigo 5º ele vai ter que ser desconsiderado no ano de 2023. Por quê? Porque nós tínhamos colocado essa lei no ano passado, né?
E aí, se vocês contarem 31 de dezembro, janeiro, fevereiro e março, são aí temos que respeitar o princípio da anterioridade. Então ela só pode ser cobrada a partir de abril, né? Quando se passa aí o princípio da anterioridade, o princípio da noventena. Então por isso mesmo ela só pode ser cobrada agora, a partir de março. Quais são as implicações disso, Larissa? As implicações disso é que nós vamos ver que tem um limite anual do valor da taxa, e esse limite aí ele só poderá ser cobrado proporcionalmente, ou seja, de 9 meses. Ok? Quem é o contribuinte? Coisas que são importantes a gente saber são os fatos geradores, os contribuintes, a base de cálculo. São coisas que são importantes, nós sabemos em toda lei que a gente for estudar no que tange a parte de tributação, né? Então ele fala aqui, né, que o contribuinte é o proprietário, titular do domínio útil, possuidor da unidade, subunidade imobiliária, edificada ou não beneficiada, efetiva ou potencialmente pela prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos e para sua viabilidade econômica, financeira atual e futuro. O que é que eu chamo a atenção nesse artigo, né? Edificada ou não o contribuinte. Por quê? Porque aqui vocês vão ver que vai entrar os terrenos, né? E aí ele coloca, né, a disponibilidade do serviço quando for posta à disposição do contribuinte a coleta de resíduos sólidos urbanos gerados na frequência estabelecida pelo poder público, desde que colocados dispostos em local adequado, preferencialmente na calçada em frente ao imóvel no dia e hora indicados. Porque, como a gente sabe, tem toda uma programação da prefeitura. Em cada bairro passa o caminhão do lixo, ele passa naquele dia, naquela hora, e aí ele coloca preferencialmente na calçada você colocar o lixo, porque como é que eu vou recolher o lixo se o lixo não está lá naquele dia, naquela hora, né? Seria uma forma até de sabotar a própria prefeitura, né? E aí ele coloca que as unidades imobiliárias têm 3 categorias, que são as categorias residencial, não residencial e o terreno, né? E as categorias residencial, não residencial são divididas em subcategorias que a própria lei não faz nenhuma distinção sobre isso, falando sobre padrão baixo, normal, alto e luxo. Aí já volta aí a uma lei mais antiga, lei 8.703, mas aí nós teríamos que ir na lei, não vamos. E aí ele vem falar aqui a questão do terreno, né? O que é um terreno? Um terreno é o que não haja nenhuma espécie de construção, vulgos, né, terrenos baldios, ou só aquele mesmo que foi capinado e está lá fechado. Haja construção em andamento ou paralisada, independentemente do uso que vier a ter. Obras que são embargadas, aí nós temos algumas aqui, até pela orla aqui de Fortaleza. A gente vê alguns prédios aí que tá parada a obra aí faz tempo. Prédio em estado de ruína, condenado ou de qualquer modo inadequado à utilização ou construção de caráter temporário, né? Aqui a gente tem alguns prédios em estado de ruína, né? Uma grande briga que a gente tem aqui é na praia de Iracema, um prédio que o pessoal quer tombar, né? E aí teve essa briga que queriam demolir. Foi o primeiro prédio da história da orla de Fortaleza, e aí fica essa briga eterna, e o prédio para desabar, e enfim, estado de ruína. Temos alguns prédios bem bonitos ali do lado da igreja do Pequeno Grande, também um prédio de belíssima arquitetura do lado de fora, mas também estado de ruína também, mas a prefeitura também
não tomou assim ainda as providências, deve estar também em alguma briga judicial. Então nós temos assim algumas partes que a prefeitura tem recuperado, outras partes que ainda estão em litígio, né? E aí vem a questão dos responsáveis solidários, né? Os responsáveis solidários pelo pagamento da taxa são o titular do direito de usufruto, superfície, uso, habitação, compromissário, comprador, comandatário, os tabeliões, notários, oficiais de registro de imóveis, serventários, ocupante, cessionário de imóvel público. E aí vem uma parte que eu acho aqui que é bem legal, que ele vai inclusive dar uma fórmula para a gente, mostrando como é que é calculado. E lá no finalzinho, quando termina essa lei, ele mostra até como foi que ele chegou em algum desses valores aqui que ele apresenta. A base de cálculo, né, da TMRSU é o custo não necessário para adequada e eficiente prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. E aí ele vem dizer aqui, mas o que seria esse custo anual, né? Esse custo anual compreende atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização, reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem e disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos. A composição do custo anual, que aí é uma parte que eu digo assim, né? Toda vez que a gente vê alguma coisa que é relacionada à contabilidade, que seja bem específica assim, a gente fala assim, né? A gente vai fazer um concurso que vai ter cargo de analista da contabilidade, né? Por que não pensar num artigo que se fale sobre contabilidade e dizer assim, pode ser que isso aqui caia de repente, né? Para os analistas, né? Pode cair também para os auditores, mas ó, veja só, eu chamo essa atenção aqui para os próprios que vão fazer análise de contabilidade. A composição e o cálculo do custo anual do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos observarão as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, né? Então, para lançamento e cobrança, o valor a cada unidade imobiliária autônoma será calculado a seguinte a fórmula. Então a fórmula vai ser o seguinte: a taxa vai ser multiplicada por uma taxa base. Essa taxa base aqui, o que é essa taxa base? Bom, nós vamos ter aqui, deixa eu subir aqui para vocês. Nós vamos ter basicamente uma taxa, certo? Essa taxa, a TMRSU, vai ser calculado por uma taxa base. Essa taxa base vai ser o valor de 3,64. E esse valor de 3,64, ele vai explicar lá no fim da lei como foi que ele chegou nesse valor. Porque ele vai dizer, olha, Fortaleza tem tantos metros quadrados habitáveis, enfim, etc. E nós temos um custo operacional de tanto. E aí ele vai dizer, com base nesses índices e tal, nós chegamos a esse valor de 3,64. E vai ser multiplicado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E vai ser multiplicado ainda pela a área edificada do imóvel. Basicamente assim que é calculado o valor da taxa. E aí ele fala o seguinte, olha, a taxa ela pode ser paga ainda em 12 parcelas, igual como a gente pode pagar o nosso IPTU, e ela tem um piso e um teto. O valor máximo dela é R$ 1.608. Do mesmo jeito que tem um valor máximo, ela também vai ter um valor mínimo. Qual é o valor mínimo? R$ 258. Ah, Larissa, então quer dizer que esse ano, se eu for o cara mais rico da cidade, eu vou pagar R$ 1.600 de acordo com o meu apartamento, que é um apartamento que tem uma metragem enorme, não sei o que lá, blá blá blá. Não. Por quê? Porque você só vai pagar relativo a 9 meses,
né? Porque a lei só entrou em vigor em abril, não vai equivaler ao ano todo, só a coleta de lixo relativa a 9 meses, ok? E o valor mínimo é de 258 para qualquer categoria de imóvel, com uma exceção, né? Para os imóveis classificados como terreno, vai ser sempre o valor mínimo, certo? São aqueles lá que nós vimos, né? Terreno baldio, obras embargadas e tal, né? E aí tem o parágrafo 5º aqui que diz o seguinte: na impossibilidade de obtenção de dados exatos sobre o imóvel, será cobrado o valor anual correspondente ao valor mínimo, certo? Ou a taxa será estimada com informações que a administração tributária dispuser, e que esses valores vão ser sempre corrigidos em 31 de dezembro de cada ano pelo índice de preços ao consumidor, e para o lançamento da taxa do ano seguinte, a partir do lançamento de 2024. E para a base de cálculo, a cada 2 anos será realizado um novo levantamento de custos para adequada e eficiente prestação de serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos. Larissa, qual a implicação que isso aqui vai afetar? Provavelmente esses custos aqui essa base aqui vai aumentar justamente naquele valorzinho lá de 3,64. Vai ser feita a cada 2 anos, né? Bom, e aí já quase acabando a nossa lei, que é uma lei bem pequena, mas muito importante. Com certeza vai cair na prova? Vai cair na prova. Por que vai cair na prova? Porque é uma lei nova, é uma lei que foi polêmica, Fortaleza não tinha isso aqui, e ano passado ficou passando no jornal direto. Eu até, não sei, palpitaria se cairia na discursiva, na parte de atualidades, alguma coisa sobre sustentabilidade, palpitaria sim, porque é um tema que aqui em Fortaleza está muito em alta, certo? Pela questão da gestão, né? Dois temas que eu acho muito importantes, né? A questão da sustentabilidade e a questão escolar, né? A questão da educação, que pode vir falar aí sobre uma questão, eu como professora universitária, posso falar que pode falar sobre a questão do ensino à distância, o ensino presencial, o ensino integral também nas escolas. Por quê? Porque aqui no Ceará o ensino ele tem sido como exemplo para o Brasil, né? O nosso ministro da Educação hoje era o ex-governador do Ceará, e ele recentemente, acho que ontem, esteve no jornal local aqui, dando uma entrevista, falando como é que vai ser feita as novas bases de estudo para colocar no MEC, uma maneira de que se possa melhorar a qualificação dos estudantes. E aí vão ser 400 professores dentro dessa amostragem. E o Ceará, ele sempre foi palco, né, de especulações no mundo da educação, né? Então talvez essa parte de sustentabilidade, essa parte de educação, eu acredito que seriam temas fortes aí para essa parte aí de energias renováveis, né? Como a gente tem muita praia aí, e a energia solar e energia eólica, enfim, eu pensaria muito nessa parte, né? E aí, para finalizar aqui, né, nós temos poucos artigos, nós temos aqui falando sobre o lançamento e a cobrança, né? A cobrança, ela pode ser efetuada de 2 maneiras, mediante o documento de cobrança exclusivo e específico, né, de imposto ou taxa municipal. É aquele boletozinho, né, que a gente recebe quando a gente recebe o carnê, né, o boleto lá do IPTU. Carnê não, né, o boleto do IPTU. Ou junto à cobrança de tarifas e preços públicos de qualquer outro serviço público, quando o usuário fosse quando o contribuinte for usuário desse outro serviço. O documento deve destacar
individualmente valores e elementos essenciais dos cálculos de taxas, tarifas e outros preços públicos lançados em cada serviço, independente da forma cobrada, deve ser lançada de que forma, pessoal? Deve ser lançada de ofício, uma questãozinha muito boa que gosta de confundir os concurseiros, e registrada individualmente em nome do contribuinte. Em relação a atraso ou falta de pagamento, quem não pagar vai para a dívida ativa, né? O atraso ou falta de pagamento dos débitos nos prazos estabelecidos sujeitam o contribuinte desde o vencimento do débito a acréscimos moratórios. Aí ele vai falar lá na frente também que leva a questão da dívida ativa. Ainda não foi aqui, mas vai falar. As receitas derivadas são vinculadas às despesas para a prestação de serviço público do manejo de resíduos sólidos. E aí, os sistemas contábeis devem permitir o adequado controle do valor arrecadado para permitir a fiscalização, e pode ser estabelecido no município de Fortaleza por meio de decreto, meta de reciclagem, que deve ser periodicamente revista de acordo com a análise de evolução dos índices de reciclagem. E aí no artigo 15 ele fala, né, que não se aplica o artigo 5º, que é falando que o fato gerador ocorre no dia 1º e tal, e que vem falando dos valores mínimos e máximos também não se aplica esse ano. Por quê? Por causa da proporcionalidade. E aqui ele fala a questão justamente que eu tinha falado para vocês, que a TMRSU não paga, vai ser inscrita em dívida ativa do município, pelos prazos previstos de normas de arrecadação, pela cobrança da PGM. E aí termina aqui a lei. É uma lei bem pequena, né? Nós conseguimos ver aqui em 22 minutos. E aí ele coloca aqui um anexo. Esse anexo, o que é que significa? Mostrando como é que ele chegou naquele valor de R$ 3,64. Ele fala, olha, o município de Fortaleza é o seguinte, ele tem 798.671 inscrições, conforme a base de dezembro de 2021, com total de 96.238.404 metros quadrados. E aí ele coloca aqui o custo operacional de 350.134.431,69 reais ao ano. E aí, com base nesses indicadores, ele coloca aqui o seguinte, olha, os custos são de 350 milhões. Nós temos aqui 96 milhões de metros quadrados. Então, a taxazinha aqui vai ser de R$ 3,64, a taxa base. E aí pronto. E aqui uma introduçãozinha a lei 11.324, que ele fala sobre o programa Mais Fortaleza, né? Isso aqui já é uma outra lei que também tem no edital, e ele fala sobre o programa Mais Fortaleza. Quando eu baixei essa lei, ela não veio toda, mas eu vou fazer uma pequena introdução aqui a ela, certo? Fala sobre o programa Mais Fortaleza. Qual é o objetivo? Implementar a gestão de resíduos sólidos com foco nos conceitos de economia circular, sustentabilidade e reciclagem. E aí mais uma vez eu penso, né, por que não cair talvez uma discursiva sobre esse tema, né, de atualidades. E esse programa Mais Fortaleza, ele tem 3 eixos aí, que é o eixo de inclusão social, social,
Educação e Meio Ambiente. Eita, sumiu, foi tudo agora. E Meio Ambiente. E a outra parte é Infraestrutura e Tecnologia. Então pensa o seguinte, pessoal. Talvez, se fosse para cair alguma coisa, fosse mais voltado para saber. Eu acho que nem vai ser cobrada, mas fosse para saber essas três partes aqui que é voltada, né? E os objetivos específicos, né? Que é fomentar práticas e hábitos e ações que incorporam o conceito de economia circular, metas para aumentar os índices de reciclagem. Aí tem outras aqui, e aí ela vai falar aqui de cada eixo, né? O eixo de infraestrutura e tecnologia inovadora, que deve usar infraestruturas e sistemas inteligentes para otimizar a gestão e logística de resíduos, uma rede de pontos de coletas com foco de reciclagem, compreendendo ecopontos, tudo aquilo que é bonito na parte aí de sustentabilidade, certo? Esse era o recado que eu queria dar para vocês, né? Realmente, assim, essas duas leis, elas são muito novas, tem uma grande probabilidade de cair na prova, né? Mesmo que seja uma questãozinha ou duas, vale a pena dar uma olhadinha, né? Você vê que o custo-benefício é muito alto, são praticamente a lei sobre a taxa de lixo praticamente 19 artigos, né? E a gente sabe o benefício que tem de ler uma lei seca. Um beijo, um abraço para vocês, que todo mundo faça uma boa prova e que a gente tenha bastante sucesso. Muito obrigado. Quem quiser, né, tem um material também disponível na plataforma Eduz, sem questões inéditas sobre o PAT e o contencioso administrativo, tributário de Fortaleza, e 223 questões sobre o Código Tributário do município de Fortaleza, e eu também fiz um combo dos dois, né? É só pedir informação no meu Instagram, né? Não tem como errar. É @professora Larissa Santana, certo? E aí, qualquer dúvida, pode falar comigo pelo meu Instagram. Eu respondo a todos na medida do que eu souber. Fiquem com Deus.